Sabe, às vezes, mesmo para quem está firme na caminhada cristã, bate uma sensação estranha, né? Um cansaço, uma desconexão que a gente não sabe de onde vem. Parece que falta alguma coisa. Pois é, baseados no trabalho do Peter Escazero, a gente vai investigar a fundo por que isso acontece. E mais importante, qual é o caminho para uma fé que realmente transforma por dentro. Então, bora mergulhar nisso. Olha, para começar, já vamos com essa frase do autor, que é um soco no estômago, né? A espiritualidade cristã sem integração com a saúde emocional pode ser mortal. É pesado. Isso já mostra que a gente não está falando de um ajustezinho qualquer, é algo vital. A ideia aqui é que uma fé que passa por cima das nossas emoções, da nossa história, ela pode acabar fazendo mais mal do que bem. Pode prejudicar nosso relacionamento com Deus e com todo mundo à nossa volta. E para a gente entender isso de verdade, o Escazero usa uma imagem que é perfeita, a de um iceberg. Pensa só, a gente só vê a pontinha dele, né? Esses são os 10% da nossa vida, o que todo mundo vê. Ir à igreja, orar, ler a Bíblia, mas e os outros 90%? A parte gigantesca que está debaixo d'água. Ali está o nosso mundo interior, nossa história, nossas dores, medos, tudo aquilo que a gente nem sempre olha. Uma espiritualidade que vale a pena, uma espiritualidade saudável, é aquela que deixa Deus mexer não só na pontinha, mas no iceberg inteiro. Ok, então a gente chega na primeira parte, sinais de alerta. E a pergunta é, como é que a gente sabe se a nossa fé está só ali, na superfície? Bem, existem alguns sinais bem claros, uns alertas de que a gente talvez não esteja deixando Deus alcançar aqueles 90% escondidos. E o primeiro sinal de alerta é um dos mais perigosos, porque ele é sutil. É quando a gente começa a usar as atividades espirituais, a oração, o estudo da Bíblia, para fugir da realidade. É usar as coisas de Deus para, na verdade, fugir de Deus e de nós mesmos. Sabe, a gente se enfia no serviço da igreja para não ter que lidar com a tristeza, com a raiva, com o medo. Só que sentir tudo isso faz parte de ser humano. Deus nos criou assim. Negar o que a gente sente é, no fundo, negar uma parte da criação dele. O segundo alerta é o que a gente pode chamar de vida dividida. É aquela separação total entre o sagrado e o secular. Sabe como é? No domingo, na igreja, a gente é uma pessoa, mas de segunda a sábado no trabalho, lidando com dinheiro, com a família, parece que Deus ficou lá no templo. É como se a nossa fé não tivesse permissão para sair das quatro paredes da igreja e influenciar a vida real. E olha só o resultado disso, que é chocante. Uma pesquisa do Instituto Gallup apontou o seguinte: um dos maiores escândalos do nosso tempo é que os cristãos evangélicos são tão propensos a adotar estilos de vida hedonistas, materialistas, egoístas e sexualmente imorais quanto o mundo em geral. Isso é um tapa na cara, né? Mostra que para muita gente a fé não está transformando de verdade o dia a dia, não está alcançando a parte de baixo do iceberg. E chegamos ao terceiro sinal, o esgotamento espiritual. Gente, quantos cristãos vivem completamente exaustos? A gente cai na armadilha de achar que espiritualidade é fazer, fazer e fazer para Deus, sem parar. Mas quando o nosso serviço não nasce de um relacionamento, de estar com Deus, a gente se esgota, fica ressentido. A gente deixa de ser humano para virar um fazer humano, sabe? E isso não é o plano. Ok, então a gente tem esses sintomas: fuga da realidade, vida dividida, esgotamento. Mas e aí? De onde vem tudo isso? Bom, eles não aparecem do nada. A raiz do problema é bem mais funda. Está ligada à nossa identidade. É o que a gente vai ver agora, nessa segunda parte. O eu falso. E aqui está um ponto central, gente. Muitas vezes a gente pensa que, quando aceita a Cristo, o passado é deletado. Mas não é bem assim. Sim, a gente nasce de novo. Mas a nossa história, as feridas, os padrões que a gente aprendeu na nossa família, tudo isso continua ali, nos influenciando. Muitas vezes, sem a gente nem perceber. É justamente essa influência do passado que constrói o que o autor chama de eu falso. O que é isso? É aquela parte da gente que acredita que nosso valor vem do que a gente faz, do que a gente tem ou do que os outros pensam da gente. É uma base super frágil, né? Em contraste, o nosso eu verdadeiro é aquele que entende uma única coisa, a mais importante de todas: eu sou profundamente amado por Deus em Cristo. A verdadeira mudança acontece quando a gente troca um pelo outro. Certo. A gente já entendeu o problema, já viu a raiz dele no eu falso, mas e agora? Como sair disso? Chegamos na parte mais prática e talvez mais esperançosa. A terceira, o caminho da cura. A pergunta que fica é exatamente essa. Como é que a gente começa a curar e a integrar esses 90% do iceberg que estão debaixo da superfície?
Como é que a luz do Evangelho chega nesses lugares tão fundos e escondidos da nossa alma? E a resposta, o antídoto, vem em duas partes que não podem se separar. A primeira é abraçar a saúde emocional. É ter a coragem de olhar para dentro, de se conhecer de verdade para poder conhecer a Deus de verdade. E a segunda é abraçar a espiritualidade contemplativa, ou seja, aprender a desacelerar, a parar, a simplesmente estar com Deus e não só fazer coisas para Ele. Uma ferramenta super prática para colocar isso em ação é criar uma regra de vida. Calma, não é uma lista de leis para te deixar engessado. Pensa mais como um plano, um mapa para manter Deus no centro de tudo. E o que tem nesse plano? Coisas como ter horários fixos de oração, praticar o descanso do sábado toda semana de verdade, buscar uma vida mais simples, usar seus dons para servir as pessoas e, claro, cuidar bem dos seus relacionamentos. E quando a gente começa a viver assim, a gente caminha para o grande objetivo de tudo isso. E vamos ver agora, na quarta e última parte, que é alcançar uma vida autêntica em Cristo. Olha, se tem uma frase para a gente levar para casa de toda essa conversa, é esta aqui. Maturidade espiritual é inseparável da maturidade emocional. Não dá para ser um gigante na fé e, ao mesmo tempo, uma criança nas emoções. Crescer em Cristo significa crescer como pessoa por inteiro. Lembra do iceberg? Deus quer transformar ele todo, não só a pontinha. O objetivo final, então, não é ser perfeito. Ninguém vai ser. O objetivo é a autenticidade. É quando o nosso mundo interior, aquele que ninguém vê, começa a se alinhar com o nosso mundo exterior, o que todo mundo vê. É quando não existe mais a vida da igreja e a vida normal. Tudo vira uma coisa só. Tudo se torna uma forma de adorar a Deus. E para a gente fechar, fica essa pergunta, essa reflexão. O que será que Deus quer te revelar aí, debaixo da superfície da sua vida? Essa jornada para dentro, para as profundezas, pode dar medo, mas é o único caminho para a liberdade de verdade, para uma fé que transforma. A questão nunca foi se existe algo lá embaixo. A verdadeira questão é, a gente vai ter a coragem de olhar e deixar Deus trabalhar ali?